então ao último culto dominical de 2013 e tudo passou muito rápido, né? Esse ano parece que algum tempo atrás eu ouvi uma música do Crombie, que é um grupo que está fazendo muito sucesso entre a moçada aí, e numa das músicas lá eles falam sobre a questão do tempo. E eles falam assim: ah, esse tempo que demora a passar, alguma coisa mais ou menos assim, né? Eu acho que essa é uma percepção quando a gente é muito jovem, né? O tempo não passa. Mas à medida que o tempo vai passando, parece que a gente vai percebendo que ele está passando rápido demais. É mais ou menos esse sentimento que eu tenho hoje. Quando eu olho assim, percebo que o ano já acabou muito rapidamente e que a gente já está entrando já em 2014, agora na próxima quarta-feira, e sabemos que é uma convenção humana, mas isso tem ligação direta, conexão direta com o próprio ciclo da criação, né? A gente sabe que não é à toa que o calendário chegou a esse ponto. Isso tudo tem a ver com o ciclo da criação, tem a ver com as estações do ano, tem a ver com o dia, noite, tem a ver com períodos, com posição do sol, tem a ver com o solstício, tem a ver com o equinócio. São coisas que tratam exatamente sobre essa questão da posição da Terra dentro aí desse sistema solar e tudo mais. Ou seja, é uma forma de medir o tempo. Nós estamos adentrando então um novo período da história humana, novo ano 2014. E já de antemão quero convidar todos vocês a participarem conosco no próximo terça-feira à noite, agora no culto de vigília, de terça para quarta, quando nós estaremos aqui na igreja reunidos para adorar, para louvar a Deus. O culto começa às 10 da noite e vai até um pouco depois da meia-noite, que nós queremos adentrar o novo ano em oração. E depois teremos também uma ceia comunitária, onde cada um vai trazer um prato, e aí a gente vai poder depois comer juntos, cear juntos, iniciando esse novo ano na presença de Deus, na presença um do outro, comunitariamente. Sobre isso, já vou antecipar o aviso. Se você tem interesse e gostaria de participar conosco desse culto especial, você pode procurar a Cláudia, que está aqui, dessa ceia comunitária. Você pode procurar a Cláudia, que está aqui à frente, pode procurar o Pedro, que está em pé lá na porta, ou pode procurar a Linda. Aí a Linda está lá atrás, atrás da Linda está lá. Então você pode procurar um desses três, dar o seu nome, e eles vão te dizer o que você vai trazer, você vai poder contribuir com essa ceia comunitária. Tá bom? Bem, então eu pensei o que a gente poderia trazer uma mensagem que fosse propícia, fosse pertinente para esse último culto do ano de 2013, culto dominical de 2013. Eu queria então convidar você, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, e eu farei a leitura do verso 12 até o verso 16. Filipenses 3, de 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma e, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos ter um tempo de oração silenciosa,
na presença de Deus, eu convido você a fazer uma oração ao Senhor, pedindo para que Ele fale conosco. Senhor, nós somos tão indignos de estarmos diante do Senhor. Somos tão imerecedores do seu favor, da sua atenção, da sua graça. Mesmo assim, o Senhor fala conosco, o Senhor se revela a nós, o Senhor abriu um caminho vivo e novo para que cada um de nós pudesse estar na presença do Senhor. E como a gente tem banalizado, a Deus, esse privilégio, como a gente tem tratado isso de forma tão irresponsável, tão negligente, como a gente tem deixado tantas coisas, ó Deus, tantos deuses, nós mesmos assumindo esse papel de Deus na nossa própria vida, como nós exigimos que a nossa vontade seja feita a qualquer custo, como nós desprezamos o seu conselho, desprezamos a sua voz, desprezamos a sua presença, desprezamos a comunhão com os irmãos, desprezamos momentos como esse. Por isso nós pedimos perdão. E apesar de sermos esses serizinhos tão medíocres, obrigado porque o Senhor nos trata como filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer quem somos e diante de quem nós estamos. E assim, ó Deus, nos curvarmos diante de Ti e clamarmos, ó Deus, pela Sua graça maravilhosa sobre a nossa vida. Fala conosco na noite de hoje, mais do que o Senhor já tem falado. No nome de Jesus, seu Filho. Amém. Amém, gente? Amém. É tão fraco, né? Tá bom. Paulo está falando de algumas coisas muito importantes nesse texto de Filipenses. Paulo está falando aqui de alvos. Paulo está falando sobre objetivos na vida. Paulo está falando sobre para que lado a nossa vida está caminhando. Qual o rumo que nós estamos tomando. Sobre que alvo Paulo está falando? Qual que era o alvo que Paulo desejava, ansiava? Versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo não está buscando outra coisa, senão a perfeição. Ele busca ser aperfeiçoado. Algumas traduções, especialmente a versão revista atualizada de Almeida, a palavra que aparece é perfeição. Caminhando para a perfeição. Estou caminhando para ser aperfeiçoado. Agora, que perfeição é essa? A gente tem que tomar cuidado, porque senão nós acabamos nos tornando extremamente perfeccionistas. Paulo não era um cara assim. Uma pessoa extremamente perfeccionista, porque todo perfeccionista acaba sendo chato, né? Bem, se você, desculpe, mas você provavelmente já talvez inspirou algumas pessoas esse tipo de sentimento. Nossa, tudo certinho demais. É complicado você querer conviver com uma pessoa assim, perfeccionista ao extremo. Não é esse tipo de perfeição que Paulo está falando. Paulo não está falando de um esforço seu, algo que vem dele, no sentido de que ele, por ele mesmo, consiga ser perfeito. Não é isso que ele está dizendo. Paulo está falando aqui que Jesus tem preparado algo para os seus. E é essa perfeição que Paulo anseia. Que a perfeição é essa? Não é outra, senão aquilo que está descrito no texto, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo prosseguia, perseguia, ele concentrava esforços para conquistar aquilo para o qual
ele havia sido conquistado por Jesus. Você está entendendo o que ele está querendo nos dizer? Ou seja, Paulo empreendia todos os esforços possíveis para ser exatamente aquilo que Jesus queria que ele fosse. Ele se colocava aqui como cooperador na obra de Jesus na vida dele. E não como alguém que acaba se tornando um impedimento, ele mesmo um impedimento para aquilo que Jesus deseja fazer. Versículo 13, você percebe aqui que Paulo reconhece, inclusive, que ele não alcançou esse alvo. Ele está a caminho. E talvez isso tenha trazido alguma frustração para alguns dos seus seguidores, para algumas das pessoas que receberam lá em Filipos essa carta. Não, mas eu pensei que Paulo fosse perfeito. Não, ele reconhece que ele não alcançou essa meta, mas ele deseja alcançar, e ele se empenha por isso. Versículo 13 deixa claro isso: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo então está nos dizendo aqui que ele não alcançou, mas que ele tem uma estratégia, ele tem um anseio e ele tem uma ação que o leva a uma prática de vida que anseia esse objetivo maior, que é o de ser perfeito como Jesus deseja que ele seja, aperfeiçoado pelo Senhor. Qual é essa estratégia então que Paulo adota? O que ele aplica na sua vida para buscar ser a cada dia a imagem de Cristo? Para ser exatamente aquilo que o Senhor deseja que ele seja? Eu não sei se esse é o anseio do seu coração, mas eu quero dizer que Deus tem um anseio do seu coração para a sua vida. Deus deseja que você seja alguém diferente, muitas vezes, daquilo que nós somos hoje. E Ele deseja que nós estejamos nos aperfeiçoando a cada dia, sejamos aperfeiçoados nele, para que seguemos, como diz exatamente o texto de Efésios capítulo 4, a imagem de Cristo. Bem, então qual que é a estratégia que Paulo adota nessa caminhada rumo ao aperfeiçoamento em Jesus? Primeira coisa, o texto bíblico nos diz que a primeira estratégia que Paulo adota é a seguinte: esquecendo das coisas que ficaram para trás. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está falando por um acaso que ele deveria se esquecer dos pecados que já foram perdoados, das coisas que estavam erradas na sua vida pregressa? Provavelmente, mas não é esse o contexto. Com respeito a isso, depois eu convido você a ler o artigo do boletim de hoje. Ano novo, nova vida. Eu exatamente falei sobre um texto de Isaías que aborda essa ideia do deixar o passado no passado e buscar agora uma vida nova a partir daquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. Mas o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses capítulo 3 não está ligado diretamente a essa vida de um pecado que já foi perdoado. Ele não está falando dos seus erros na sua vida pregressa, no sentido de uma vida pecaminosa, cheia de pecado, e que agora foi redimida por Cristo Jesus, e eu devo esquecer daquelas coisas que passaram lá no passado. Não é bem esse contexto. Dá uma olhada qual que é o contexto que Paulo aborda. Capítulo 3, versos 4 a 6. Diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo aqui nos versículos 4 a 6, ele está mostrando o seu currículo. Paulo está dizendo quem ele era no passado. Paulo aqui se revela como um judeu zeloso, como um religioso sincero, como um homem que buscava cumprir exatamente aquilo que a religião judaica, que o sistema da religião judaica impunha, aquilo que ela havia estabelecido. Ele buscava ser exatamente o que a religião desejava que ele fosse. Ele havia se aperfeiçoado dentro do sistema da religião. E ele mostra que ele é muito sincero. Paulo tem pedigree religioso.
Ele é um cara irrepreensível do ponto de vista da religião. Mas dá uma olhada no versículo 7. No entanto, o que seria lucro para ele, que seria o seu status da religião, ele considerou como perda, ele considerou como esterco, ele considerou como refúgio por causa de Jesus. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. É interessante a gente perceber aqui como é que Paulo lida com essa questão do passado. Ele nos mostra que o encontro com Deus nos faz enxergar o verdadeiro valor da vida. Muitas vezes nós estamos investindo naquilo que na nossa carne, entende como um aperfeiçoamento de vida. E Paulo se investiu na sua religião. Ele era um homem irrepreensível, um judeu irrepreensível. Inclusive, ele era tão zeloso da religião que ele chegou a ser perseguidor da igreja. E você vê isso claramente no livro de Atos. Até o momento que ele encontra Jesus. E a partir daquele momento ele olha para trás e fala: tudo que eu tenho construído através da minha carne, de nada vale. Tudo aquilo que eu tenho construído a partir do meu anseio de vida, de nada vale. Porque a vida não se resume a isso que eu estou construindo. A nossa identidade, muitas vezes, ela está baseada naquilo que nós construímos. Né? Você talvez seja um grande profissional e talvez a sua identidade esteja baseada naquilo que você faz. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui, que tudo aquilo que ele havia feito, ele agora busca esquecer do passado para agora ser nova criatura em Cristo Jesus. Um tempo atrás eu fui convidado a participar, eu e Cláudio fomos convidados a ser padrinhos do casamento de um grande amigo da gente, um casal muito amigo, e lá nesse jantar que teve antecipando o casamento, foram reunidos ali os padrinhos, né, dos noivos, né? E quando eu estou lá, eu me deparo com uma figura que para mim é um músico, considerado um dos grandes músicos da música popular brasileira, um instrumentista grandioso, o Hélio Delmiro. Quem é músico já ouviu falar dele, conhece. O Hélio vive os seus altos e baixos. Naquele momento ele estava numa fase assim, muito próxima de Deus, buscando Deus intensamente. E a gente então jantou junto na mesma mesa, conversamos, e foi uma noite muito agradável, ouvi o testemunho dele. Depois disso nós fomos lá para minha casa para tocar violão e mostrar umas músicas para ele, e ele tocar, e foi uma noite muito legal. E o Hélio começou a falar sobre a vida dele. O Hélio Delmiro havia sido considerado, alguns anos antes, talvez na década de 80, 90, considerado como um dos maiores guitarristas mundiais, como um dos maiores violonistas do mundo. Ele foi citado entre os 3 melhores do mundo, chegando a não somente acompanhar os grandes nomes da música popular brasileira, mas também do circuito internacional do jazz. Ele tem um registro de um disco dele gravado com a musa, né? a diva, melhor dizendo, do jazz, que é a Sarah Vaughan, né? Uma mulher que canta muito, assim, realmente uma celebridade, né? Que tange a questão do jazz internacional. Hélio Delmiro, na sua crise toda, inclusive suas filhas doentes, tudo, ele acabou numa busca pela vida e pelo sentido da vida, ele acaba encontrando Jesus. Jesus de Nazaré, ele alcança, e ele então, de uma hora para outra, ele abandona tudo e se torna um obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, na periferia do Rio de Janeiro. E ele, naquela época, ele morava em cima da igreja, de tal forma que ele era aquele obreiro que bota sua gravatinha, 6 horas da manhã descia, abria as portas do templo, para que as pessoas que trafegavam por ali pudessem entrar, fazer oração, ficava lá para orar com as pessoas que necessitavam de oração, e por volta de 11 da noite ele fechava, baixava as portas, dormia, descansava, e no outro dia estava lá novamente, às 6 horas da manhã,
abriu as portas. Foi interessante aquele testemunho que ele deu naquela altura da vida, que ele simplesmente, o encontro com Jesus deu uma mudada, uma balançada na vida dele de uma forma completa, que tudo aquilo que ele havia conquistado, dentro da sua perspectiva, como instrumentista e como músico, naquele momento, por amor, aliás, por reconhecer o amor, a sublimidade do amor de Cristo, ele considerou como perda, como refúgio, como esterco. É mais ou menos essa ideia que Paulo está trazendo aqui. Na igreja que ele serviu, Hélio não era conhecido, ele não era reconhecido. Ele falava para os pastores: eu sou o Hélio. Primeiro que naquela época ele não falava isso, mas quando ele falava Hélio da Mira, para eles não significava nada, né? E é interessante como é que Deus faz isso com a vida da pessoa. Certamente o Hélio hoje vive uma outra fase da vida, e não quero conversar sobre isso, mas eu falo sobre o impacto do encontro com Jesus, o que isso faz na vida de uma pessoa. Foi exatamente isso que alcançou o coração do apóstolo Paulo. Ele, que se considerava um dos judeus mais dignos, por aquilo que havia construído pelo seu esforço e por sua carne, agora no encontro com Jesus ele reconhece que aquilo não vale de nada. Aquilo não tem validade nenhuma, porque o sentido da vida, o sentido da existência está em outros pontos que vão para além dessa construção da nossa identidade a partir daquilo que fazemos ou do que somos nessa vida. Lucas capítulo 9, verso 62, nós encontramos as seguintes palavras: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Dizem os comentaristas bíblicos que quem pegava o arado, e esse arado era puxado por um animal aqui na frente, e ele então ia arando a terra, ele precisava ter em mente que ele precisava fixar um ponto lá na frente do seu olhar, e ele tinha que caminhar olhando para aquela direção, sempre em linha reta. Não dava para ficar olhando para trás, arando, conversando com a pessoa do lado, ou arando, conversando com alguém atrás. Não dava. Por quê? Porque ia ficar tudo torto aquele caminho. Não ia funcionar bem aquele trabalho. Essa é a ideia. Não dá para tomar as rédeas do serviço cristão, da nossa devoção a Jesus, e ficar mirando sempre atrás, olhando sempre para trás, desejando as coisas que já passaram, buscando a nossa identidade do que já passou. Quem toma as rédeas, quem toma o arado nas mãos, o serviço de Cristo, tem que olhar para frente. Jesus é a nossa meta, Jesus é o nosso alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa é a ideia que Paulo nos traz. Esquecendo-me da glória e das conquistas humanas da carne. Encontrar Jesus é a mais sublime história que o ser humano pode desejar para a sua vida. Vamos dar uma olhada aqui em duas pequenas parábolas encontradas em Mateus capítulo 13. Se você puder abrir a Bíblia comigo. São duas parábolas bem pequeninas, mas são maravilhosas, são fantásticas. Mateus 13, a partir do verso 44. Mateus 13, 44. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procurava pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Jesus está contando essa parábola. Ele está dizendo que o encontro
com Deus, com o reino dos céus, é algo semelhante a esse homem, que um dia, andando pelo campo, tropeçou com um tesouro, e ele fala: que isso? Esse tesouro dentro desse terreno? O que ele faz? Ele quer aquele tesouro para si. Ele então vai, vende tudo que tinha, compra aquele terreno, porque tomar aquele tesouro fora do terreno não seria algo justo, algo honesto. Ele compra o terreno, e aí sim, uma vez que ele compra o terreno, o tesouro está no terreno, ele se apropria do tesouro como algo dele. Ele vende tudo que tem. É semelhante também no reino dos céus àquele negociante que procurava pérolas preciosas. E um dia ele encontra uma pérola maravilhosa, enche os olhos, enche o coração, ele fala: eu preciso dessa pérola. Essa pérola é aquilo que eu mais ansiava encontrar na vida. E o que ele faz? Ele vende tudo o que tinha, provavelmente, inclusive as demais pérolas que ele possuía, vende tudo, dispõe de tudo, arrecada um recurso suficiente para adquirir aquela pérola e compra aquela pérola, e agora ele tem para si a sua preciosidade maior. Assim é que encontra Jesus. Não é possível ter um encontro pessoal com Jesus sem dispormos das outras preciosidades da nossa vida. Não dá para abraçar fé em Jesus e ter Jesus como principal da nossa vida, dividindo-o com outras preciosidades que temos guardado. Não. Para abraçarmos a fé cristã na sua essência e na sua inteireza, nós vamos precisar abrir mão de outras coisas que possam ser obstáculos ou se tornar obstáculos entre nós e o Senhor. Por isso, preciso me esquecer das coisas que ficaram para trás. Precisamos deixar esse passado no passado. Porque Jesus é a pérola maior. Jesus é o maior e o mais belo tesouro. Jesus é o nosso mais desejável tesouro. Por Ele, devemos entregar tudo em troca. Queridos, nós muitas vezes não caminhamos bem na vida cristã, nós não prosseguimos rumo ao aperfeiçoamento do discipulado com Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes ainda mantemos o nosso apego a conquistas passadas da carne, como se elas fossem o troféu maior de nossa vida. Paulo, nessa noite, nos orienta na palavra: se eu quero caminhar para um aperfeiçoamento, para um aprimoramento, se eu quero verdadeiramente abraçar essa fé cristã, esse caminhar com Jesus, eu preciso esquecer das coisas que para trás ficaram. Não dá para caminhar com Jesus olhando para trás. Não dá. Devemos agora esquecer do que ficou. Esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda, Paulo coloca aí na segunda parte do versículo 13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso que eu entendo que esse texto é muito pertinente para esse momento. Olhar para trás e deixar o passado no passado. E agora mirar o futuro, dentro de uma outra perspectiva. Nós estamos exatamente nesse exato momento dessa transição da nossa vida no que se refere à questão do calendário. E essa palavra de Deus, ela nos orienta a deixar o que passou para trás. E agora olhar para frente. E agora ver a nova perspectiva desse aperfeiçoamento que o Senhor deseja realizar na minha vida. Agora eu devo avançar para aquilo que está diante de mim. Eu devo agora prosseguir para o alvo. Com qual objetivo? Com o objetivo de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tem muito crente, tem muito seguidor de Jesus, muito discípulo de Cristo,
que parece estar contente com a salvação gratuita. A salvação é gratuita, né? Você não compra a salvação. Você nem compra a salvação com o seu esforço, no sentido de eu conquisto a minha salvação pelas obras que realizo. Não é assim. Sabemos que a salvação é de outra forma. É pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Exatamente para que nenhum de nós um dia venhamos a nos gloriar de ter conquistado a nossa salvação por aquilo que somos ou que fazemos ou que fizemos no passado. Não é assim. Tem crente, no entanto, que parece que está contente com essa salvação que é gratuita. Parece que isso lhes basta, pois da forma como vivem, demonstram isso. Paulo, ao contrário, Paulo tem um alvo muito bem definido diante dele. Paulo tem uma meta estabelecida diante dele. E para alcançar essa meta do aperfeiçoamento em Jesus, Paulo nos diz que precisa lutar. Ele tem consciência de que precisa participar dos sofrimentos de Cristo para que ele avance em sua caminhada cristã. Porque é impossível você ir adiante sem você abraçar e participar dos sofrimentos do nosso Senhor. Quer ver? Está em Filipenses aí? Então abre para mim, comigo, por favor, no capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29, diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas também de sofrer. É um grande privilégio. Sofrer por Jesus. E digo mais: todo aquele que vive a vida cristã seriamente participará dos sofrimentos de Cristo Jesus no mundo presente. Porque o mundo conspira contra as coisas de Deus. A verdade de Deus ao mundo parece loucura. E porque você vive debaixo dessa aparente loucura, você não será compreendido. Você muitas vezes passará por humilhações. Você muitas vezes será deixado de lado. Você será muitas vezes preterido em diversos ambientes, em diversos espaços, se você verdadeiramente tem vivido o Evangelho de Cristo Jesus tal como deve ser vivido. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 em diante, até o verso 11, nós vemos aqui que Paulo também nos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E você pega do versículo 6 até o versículo 11, você vai perceber que o caminho que Jesus nos ensina e que devemos seguir é exatamente o caminho da humilhação e da obediência total, geral e restrita ao Senhor e à sua palavra. Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus é algo que devia se apegar. Ao contrário, ele se tornou semelhante a homens, ou seja, se humilhou. Acabamos de comemorar o nascimento de Jesus. Ele, sendo rei, ele nasce numa manjedoura na periferia de Israel, numa cidade chamada Belém. Lá ele vive, e logo na sua infância ele precisa se retirar para o Egito, porque desde pequeno ele já é perseguido pelo rei Herodes, que não suportava a ideia de que pudesse nascer um rei judeu, um rei dos judeus, dentre ali aquele espaço. Então Jesus, já desde pequeno, já é um refugiado político. E ele se foge, ele precisa ir para outro país. E um tempo depois, quando o rei morre, ele retorna, ele vai para a Galiléia, e nós sabemos o sofrimento que Jesus passou. Nós sabemos que ele, vivendo numa questão humilde, entre os pobres, entre os necessitados, mas também anunciando o Evangelho aos ricos, aos poderosos,
e ele então é obediente ao Pai até o fim, e ele se humilha a ponto de morrer a morte mais humilhante daquela época, que era a morte de cruz, por amor a você e a mim, porque ele veio inaugurar o reino de Deus, ele veio proclamar a salvação, a libertação aos cativos, ele veio se doar, ele veio tornar-se, oferecer-se como sacrifício vivo, um Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, para que nós pudéssemos encontrar vida. E agora a palavra de Deus nos diz que esse mesmo Deus, esse Pai, agora toma o Cristo humilhado, morto na cruz, e agora exalta o seu nome acima de todo nome. Qual que deve ser a nossa atitude? Versículo 5, a atitude de vocês deve ser a mesma de Cristo Jesus. A atitude de Cristo foi da humilhação. A atitude do Pai, Deus Pai, foi da exaltação. Mas nós não devemos tomar a atitude de Deus Pai, nós temos que tomar a atitude de Cristo Jesus, que é da humilhação e da obediência. Se queremos viver a fé cristã integralmente, nós precisamos entender essas coisas. Nos foi dado o privilégio não apenas de crer, mas também de sofrer. E devemos abraçar a atitude semelhante à de Cristo Jesus, da humilhação e da obediência. Paulo aqui, em Filipenses capítulo 3, ele anseia pela perfeição em Jesus. Ele deseja ser como Jesus. Por isso, ele não está nem um pouco contente com o que ele tem. Ele entende que ele precisa mais. Ele sabe que ele já foi conquistado por Jesus. E agora ele se esforça para ser tudo o que Cristo deseja que ele seja. Paulo agora, ele deseja receber o prêmio da soberana vocação e ele se empenha para isso. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Alguns podem confundir, achando que Paulo está fazendo aqui é salvação pelas obras. Não tem nada a ver. Como eu já disse, nós já fomos salvos por Cristo, se um dia nós somos por Ele alcançados e nós nos rendemos ao seu senhorio. E essa salvação é gratuita, como já foi colocado. Mas agora, nós queremos receber tudo o que Cristo tem para nos dar, não é verdade? Ou pelo menos, se não pensamos assim, deveríamos pensar assim. Devemos agora nos empenhar para tomar tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Na casa do Senhor, há um enorme banquete posto sobre a mesa. Mas tem gente que na casa do Senhor ainda vive das migalhas e dos farelos que caem da mesa do Senhor. Precisamos participar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Isso só será possível se nós esquecermos o passado e agora olharmos para o futuro e prosseguirmos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Versículo 15 diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? Paulo está falando aqui de lutar para alcançarmos o que Cristo tem preparado para nós. Por exemplo, hoje pela manhã a gente recebeu a notícia aqui que o Célio ele completou a leitura bíblica no ano. Ele deu testemunho. É impossível você fazer a leitura bíblica da palavra de Deus completa em um ano. É impossível você terminar de ler a Bíblia e ser a mesma pessoa que você era antes da leitura dela. É impossível. O irmão Oswaldo Moraes está ali. O Oswaldo, quando vivia lá em Nova York, a igreja lá também começou uma campanha de leitura da palavra de Deus em um ano. E o Oswaldo falou: Carlinhos, o que eu vi foi uma renovação espiritual daquela igreja. Não é isso, Oswaldo? E agora a igreja do Paraguai, onde ele está morando atualmente, está fazendo o mesmo projeto. E a Janete, de vez em quando, testemunha através da internet, eu imagino que alguns irmãos já leram, o bem que a leitura da palavra de Deus tem feito na comunidade. Se eu quero o aperfeiçoamento da vida cristã, eu tenho que ler a palavra. Se eu quero ser aperfeiçoado em Jesus, eu quero ler a palavra. Agora pergunta depois para o Célio se ler a Bíblia em um ano foi fácil. Hoje pela manhã eu contava. Bem, eu vou ler a Bíblia em um ano. Aí eu separo um determinado horário
serve para ler a palavra. Eu entro no quarto, fecho a porta, começo a ler a Bíblia, passa um pouquinho. O que foi? Acabou o gás. Aí lá vai Carlinhos comprar o gás. O gás só acaba na hora que você está lendo a Bíblia. Aquele telefonema, aquela pessoa só te liga na hora que você se propõe a ler a Bíblia. Os problemas, as dificuldades, os empecilhos só surgem quando você se propõe a orar. Porque é engraçado, é uma coisa, eu diria que é algo que é de espiritual, que quer de todas as formas impedir o seu crescimento em Cristo Jesus. Quer crescer? Então empenhe-se no seu relacionamento com o Senhor. Todos nós que alcançamos a maturidade, ou buscamos a maturidade, devemos lutar para alcançarmos o que Cristo tem reservado e preparado para nós. Os apóstolos do Novo Testamento, eles censuraram os seus leitores pela imaturidade. Repetidamente, você vê a palavra de Deus e muitas vezes orientando aos cristãos das igrejas primitivas a que se tornassem adultos na fé. Colossenses capítulo 1, se você abrir aí, você vai virar uma ou duas páginas no máximo, você vai encontrar nos versos 28 e 29, onde Paulo adverte os colossenses a isso, a buscarem a maturidade cristã. Versos 28 e 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu mesmo me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Eu luto, eu me esforço. A palavra aperfeiçoamento, ou no original aqui, teleios, que é uma palavra, um adjetivo no grego, ela aparece cerca de 19 vezes no Novo Testamento. Pode ser traduzido por perfeito ou por maduro. Ora você vai encontrar Paulo falando de perfeição, ora você vai encontrar outros autores também falando sobre maturidade cristã. Isso vai depender do contexto, mas a palavra no original é a mesma, teleios. Raramente teleios significa perfeito no sentido absoluto da palavra, como eu disse, desse perfeccionismo humano. O que contrasta teleios, ou seja, pessoa madura, perfeita, o que contrasta com essa pessoa é a figura de um bebê ou de uma criança imatura. Criança é difícil, tem que explicar e ele não entende, é complicado. Mas o homem, a mulher, maduros em Cristo é diferente. Que maturidade é essa que Paulo aborda aqui? É certo que a maioria de nós, você, eu, nós temos algum tipo de imaturidade prolongada. Já foi dito que em cada adulto ainda se esconde uma pequena criança. De vez em quando, a criança dentro de você brota de uma forma bem esdrúxula, né? Às vezes você está com vergonha, não é possível que eu fiz isso, né? É a imaturidade que ela brota. Agora mesmo, no Natal, a gente foi participar de uma ceia lá na casa do meu irmão, tinha uma senhora de 90 anos, 80 anos. Que, gente, nós vamos brincar lá daquele inimigo oculto lá. Aquela mulher se tornou uma criança, assim, que dava até raiva. Uma senhora de 80 anos de idade, com aquela vivência toda. Na brincadeira, ela não sabe, começou a pelar e virou uma coisa horrorosa. Né? Uma criança brota das pessoas que a gente menos espera. Isso deve ter acontecido com você. Isso porque existem vários tipos de maturidade. Mas no que se refere à maturidade cristã aqui, a maturidade espiritual, Paulo está dizendo que a maturidade cristã significa ter um relacionamento maduro com Cristo Jesus. Ser maduro espiritualmente é ter um relacionamento maduro com Jesus.
John Stott, em seus livros, ele ensinava que a melhor maneira de definir esse tipo de relacionamento que os cristãos devem desenvolver com o seu Senhor é que eles estão em Cristo e não dentro de Cristo. Vou explicar isso melhor. Estar dentro de Cristo é mais ou menos como estar com as roupas dentro de um armário, ou colocar as ferramentas dentro de uma caixa de ferramentas. Nós não estamos dentro de Cristo, protegidos por Cristo, guardados dentro de Cristo. Não é assim o nosso relacionamento com Ele. John Stott nos lembra que a palavra de Deus nos diz que os cristãos estão em Cristo, e é diferente de estar dentro de Cristo. Estar em Cristo é como se nós estivéssemos agora, fôssemos ramos ligados à videira e como membros do corpo, unidos em Cristo, relacionando-nos com Cristo de forma pessoal, vital, orgânica. A ideia é exatamente essa. Os ramos da videira, os ramos estão conectados à videira, de tal forma que a seiva que passa na videira, passa pelos ramos da videira. Os ramos da videira produzem frutos porque elas estão conectados com a videira. O ramo que está conectado à videira produz fruto, não de si mesmo, mas porque está conectado à videira. Essa é a ideia da nossa relação com Deus. Nós não estamos guardados e protegidos, cercados, como se nada pudesse nos atingir. Não é essa a ideia. A ideia é de alguém que está num relacionamento tão profundo com Jesus, que agora frutifica porque está conectado nele. É membro do corpo de Cristo, porque está conectado em Cristo, que é o cabeça. O J.I. Packer, ele escreveu um livro muito famoso, um clássico, chamado Conhecimento de Deus. E lá nesse livro, Dr. Packer, na introdução, ele escreve assim: nós somos cristãos pigmeus porque nós temos um Deus pigmeu. Ou, nós somos cristãos pigmeus porque nós temos um Cristo pigmeu. O nosso cristianismo, ele será do tamanho da compreensão que eu tenho de Jesus Cristo. É isso que J.I. Packer está dizendo. Por isso que o nosso desconhecimento do Jesus, da palavra, acaba nos tornando parecidos com essas figuras distorcidas de Jesus que são passadas a nós. Gente que se diz cristã, mas porque crê no Jesus tão pequeno, acaba vivendo um cristianismo tão pequeno, tão desprovido de ética, tão desprovido de fé, tão desprovido de vida. Nós conheceremos a Cristo como Cristo verdadeiramente é, à medida que nós nos aproximarmos dele por meio da palavra e por meio da oração. Quando nós nos relacionarmos com Cristo dessa maneira, estando conectados nele, nós encontraremos o tesouro escondido, a pérola de grande valor que encherá a nossa vida de sentido. A maturidade cristã, então, não é algo oferecido apenas por um grupo seleto de cristãos, mas a maturidade cristã é algo que todos nós precisamos. Todos precisamos nos apresentar maduros em Cristo Jesus. A maturidade em Cristo está enfaticamente disponível, não somente para a liderança da igreja, mas a todos os cristãos que verdadeiramente desejam se relacionar com Ele. Ninguém precisa fracassar em obter a maturidade. Nós precisamos, sim, nos empenhar em buscar essa maturidade. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o quê? Prosseguir para o alvo. Olhar para frente. Caminhar nessa direção. Como é que nós avaliamos o crescimento espiritual, o nosso crescimento espiritual em 2013?
como é que você descreveria o seu ano, no seu sentido de envolvimento, de relacionamento com Jesus? Fica aí uma dica. Aproveite esses dias finais agora do ano de 2013, temos amanhã ainda, temos terça-feira, reserve um tempinho, tome um papel, um caderno, uma caneta e faça ali uma descrição para você mesmo de como foi o seu relacionamento com Jesus em 2013, como foi a sua caminhada cristã em 2013, o quanto você cresceu em 2013. Será que avançamos em nosso conhecimento de Jesus? Será que Jesus se tornou mais vivo para nós? Ou será que nós teríamos demonstrado a nós mesmos, através das nossas atitudes, que a gente acabou relaxando nesse anseio maior de todo cristão? Será que o ano de 2013 foi um tempo para olhar para trás e perdermos o caminho, a caminhada? Será que foi um tempo de nos apegarmos àquelas coisas que já foram conquistadas pela carne e viver dessas coisas? Ou será que nós estamos olhando objetivamente para frente e caminhando rumo a Jesus? Não nos basta sermos salvos. Nós precisamos nos dedicar a caminhar no caminho trilhado pelo Senhor Jesus. Precisamos viver de acordo com o que alcançamos e jamais retrocedermos. É isso exatamente que está aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não dá para voltar. Voltar é perder. Eu quero encerrar lendo capítulo 3, versículo 17, Filipenses, até o primeiro versículo do capítulo 4. Se você puder acompanhar a leitura comigo, por favor. E assim eu encerro a mensagem dessa noite. Irmãos, sigamos unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida, que seja assim na vida da igreja, e que a gente possa caminhar rumo a 2014, rumo à maturidade, um crescimento espiritual que glorifique a Deus e que faça um tremendo bem para a nossa vida. Porque, do contrário, nós viveremos uma realidade ilusória e transitória desse mundo maquiado que é o mundo que a gente vive aqui. A realidade da vida cristã transcende a essa realidade terrena, terrenal, transitória. A vida que Cristo tem preparado para os seus é algo que inicia aqui, mas que vai para além daqui, para a eternidade, ao seu lado. Queria encerrar, se nós pudéssemos ter um tempo de oração silenciosa, na presença de Deus. A gente pudesse agora fazer uma oração realmente apresentando as nossas vidas diante dele. Que nós pudéssemos assim
pedir perdão, se a gente precisa pedir perdão, se a gente pudesse glorificar a Deus, se temos glorificado a Deus com a nossa vida. Queria que nós tivéssemos um tempo de oração silenciosa. E logo depois nós vamos encerrar cantando essa última canção. Quero voltar ao primeiro amor. Pai, ouça o nosso clamor, Senhor, pela Tua graça, Pai, pela Tua misericórdia, para que possamos sair daqui, Pai, renovados, Senhor, e tendo em vista aquilo que está à nossa frente, o nosso alvo, Pai, que é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não nos deixe, Pai, olhar para o lado, olhar para as coisas desse mundo, ou para as nossas próprias habilidades, para a nossa carne, Pai, para os valores esse mundo tem, Senhor. E peço que o Senhor renove, Pai, a cada dia os Teus valores em nós, Pai, corrigindo o nosso caminho e nos disciplinando, Senhor, nos lembrando sempre de Te buscar, de procurar a Tua palavra. Peço em nome de Jesus.
assim, para a glória de Deus. Tem alguns